Bom, gente, então vamos começar. Eu confesso que tá meio estranho dar aula assim, porque eu ainda não conheço ninguém, não conheço vocês, não sei quem são. Vocês podem ficar à vontade, quem quiser abrir a câmera, tudo bem, quem não quiser, tudo bem também. E conforme o pessoal for entrando aí, eu vou dando continuidade na aula. Primeiro eu vou me apresentar para vocês, né? Meu nome é Letícia, eu tenho 23 anos, sou recém-formada, sou enfermeira. Não me formei aqui em Resende, me formei no estado de São Paulo, em Cruzeiro. E me formei agora no final de janeiro, mais ou menos, que foi minha colação de grau, né? E eu faço pós-graduação também de estomaterapia e também quero fazer pós-graduação em UTI. Então, assim, eu não tenho experiência, muito menos com aula. É a primeira vez que eu tô tendo esse contato. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou tentar passar o meu melhor para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem perguntar. Se eu não souber responder na hora, eu vou fazer de tudo para responder vocês depois. Eu vou pesquisar, a gente pode trazer, às vezes, dependendo, até como uma matéria de aula mesmo, tá? Então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Vocês têm alguma pergunta por enquanto? Então vamos lá, vou colocar para vocês, compartilhar aqui o nosso cronograma. Vou abrir ele aqui. Vocês estão conseguindo ver o cronograma? Vou passar as datas para vocês. E aí vocês podem anotar. Eu vou tentar seguir mais ou menos esse cronograma. Não digo de matéria, os assuntos, mas sim as datas das atividades e das provas. Nessa matéria, só dar uma olhadinha aqui no chat. Nessa matéria, a gente vai ter 2 atividades diversificadas e 2 avaliações, tá? Aí, hoje vai ser mais a apresentação mesmo do cronograma e a gente vai dar, né, vai ter uma introdução sobre assistência de enfermagem ao paciente clínico. Aí, quinta-feira é feriado, a gente não vai ter aula. Na terça-feira que vem também é aula remota. A gente vai abordar as doenças do sistema nervoso. Depois, na quinta-feira, que vai ser o dia que a gente vai mesmo se conhecer, né, pessoalmente, que a aula é presencial, a gente vai começar a falar sobre as doenças do sistema cardiovascular. E vocês podem anotar aí, depois se vocês quiserem eu até mando no grupo, no dia 5/5 vai ter a primeira atividade diversificada. Vai ser numa aula presencial. Sim, eu tô gravando as aulas, tá? Vocês podem ficar tranquilos que as aulas eu tô gravando e vou começar a gravar, né, no caso hoje, e vou disponibilizar para vocês o link no YouTube e também vou disponibilizar os slides, porque eu não pretendo seguir totalmente a apostila de vocês, não. Então, eu vou mandar para vocês também a aula no slide, tá? Então, vocês anotem aí, a primeira atividade diversificada dia 5/5 e a segunda, ela tá como num dia de uma aula online. Então, essa daí, se vocês quiserem anotar como dia 24/5, pode anotar. Mas provavelmente eu vou mudar e ela vai ser em algum dia de aula presencial. Aí vocês podem anotar por enquanto, se quando eu resolver mudar aqui, tiver a data certinha, eu passo para vocês também.
A primeira prova vai ser no dia 9 de junho, dia 9/6. Vocês podem anotar aí também. E tudo vai valer 10 pontos, tá? Todas as atividades vão valer 10 pontos. A segunda avaliação curricular vai ser dia 28/6, valendo 10 pontos também. Vocês anotem aí. E no dia 30/6 vai ser a segunda chamada das avaliações e também a prova para quem ficar de recuperação. Eu espero que ninguém fique, mas qualquer coisa também, dia 30/6 é recuperação, tá? Essa matéria, eu não sei o que vocês já tiveram, né? Quais matérias vocês já tiveram, mas ela é basicamente assim, a gente vai estudar basicamente os sistemas do nosso corpo e com foco nas doenças e também os cuidados de enfermagem, porque a clínica médica, vocês vão se deparar com inúmeras doenças, assim, patologias de pacientes que vão estar internados. Então, vocês precisam saber também para poder prestar um cuidado melhor, né, mais completo. Então, vamos lá, vou fechar aqui. Vou abrir para vocês a aula. Vocês estão conseguindo ver certinho? Então, vamos lá. A nossa primeira aula de hoje, a gente vai falar sobre assistência de enfermagem ao paciente clínico, que é aquele paciente que ele vai estar internado, né, na clínica médica, no setor do hospital. Então, vamos lá. Mais ou menos o que a gente vai estudar nessa matéria. É o estudo, né, sobre o funcionamento dos diversos sistemas que compõem o organismo humano e as alterações patológicas em cada um deles, sempre dando maior importância às intervenções e cuidados de enfermagem, que foi o que eu falei para vocês, porque vocês são os que vão estar ali o tempo inteiro na beira do leito, né, acompanhando aquele paciente, verificando sinais vitais, a maioria das queixas vão ser dadas a vocês vão estar fazendo medicação. Então, assim, não basta só chegar lá e fazer o que vocês têm que fazer. Vocês têm que entender o porquê que vocês estão fazendo, o porquê que aquele paciente está ali, o que é cada doença, como que se trata. E também, como eu coloquei aqui no slide, lembrar que cada paciente, ele é um ser completo e que a gente sempre tem que respeitar a individualidade, né, de cada um, e não visualizar, não enxergar somente o quadro patológico daquele paciente, porque o paciente, ele não é só uma doença que tá ali, ele é um ser humano, ele tem uma história por trás, ele tem as crenças dele e tudo isso. Então, assim, a gente tem que aprender a observar esse paciente como um todo, não só como a doença. Aqui eu coloquei para vocês o processo, né? Saúde e doença. Qualquer coisa, gente, vocês podem
mandar pergunta aqui que eu tô de olho no chat, tá? Segundo a OMS, a saúde vem a ser o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. Então, assim, não quer dizer que o paciente ele não tem nenhuma doença, ele tá com a saúde ótima. Não. Ele só tem mesmo uma saúde quando ele tem, assim, um conjunto, né, completo do que tá tudo bem, o físico, o mental e o social. E a doença, ela é um processo anormal, no qual o funcionamento de uma pessoa está diminuído ou prejudicado em uma ou mais dimensões. A doença, a gente fala que é o resultado do desequilíbrio entre o homem e o meio físico, mental e social, que é chamado de homeostasia. O que é homeostasia? É o equilíbrio, né, entre o meio interno, o organismo e o agente agressor, no caso, a doença. Então, a nossa função dentro desse setor é realmente buscar essa homeostasia, esse equilíbrio. Alguma pergunta, alguma coisa? Então, vamos lá. Os conceitos de doença. Como que a gente, né, conceitua a doença, porque ela não é só um tipo de doença. A gente divide nos 3 principais grupos, né? A doença aguda, que é aquela que tem um curso acelerado, terminando com convalescença, ou a morte em menos de 3 meses. Então, é aquela doença que ela aparece, ela evolui de uma forma muito rápida e ela tem dois jeitos, né, de terminar. Ou a pessoa vai ter a convalescença, ela vai ficar bem, ela vai se curar, ou então ela pode ir a óbito e tudo isso em menos de 3 meses. Então é uma coisa rápida. A doença crônica é uma doença que não é resolvida num tempo curto. As doenças crônicas, né? Elas são doenças que não põem em risco a vida da pessoa num prazo curto, logo não são emergências médicas. Porém, elas podem ser muito sérias, né? E as doenças crônicas incluem também todas as condições em que o sintoma existe continuamente. E mesmo não pondo em risco a saúde física da pessoa, são extremamente incomodativas, levando à perda da qualidade de vida e atividade das pessoas. Então, assim, qual que é a diferença, né? A doença crônica, ela é uma doença que ela demora mais. E tem sintomas, assim, que são contínuos. A pessoa, ela não vai se curar rápido e ela também não vai ficar tão mal, assim, rápido. Mas elas são sérias e isso incomoda muito, porque é uma coisa que tá sempre ali e por muito tempo. Então, isso vai fazer a pessoa perder a qualidade de vida dela e isso vai incomodar muito. E a gente também tem um tipo de doença que a gente chama de crônico-degenerativa. Ela tem mais incidência na idade adulta, né? A prevalência também, e também a mortalidade se eleva à medida que aumenta a vida média da população. Esse tipo de doença, eles são caracterizados por uma evolução lenta e progressiva e irreversível por um longo período de latência assintomático, exigindo constante supervisão, observação e cuidado. Então, é aquela doença que ela é lenta, ela vai como se fosse abalando mesmo a pessoa de forma lenta, progressiva, mas que é irreversível. E ela também pode ter, durante muito tempo, ser assintomática. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que tá lá, mas ela tá indo aos pouquinhos. Agora, a gente vai falar sobre o setor mesmo, né, da clínica médica.
que a gente já falou um pouquinho da relação, né? Saúde e doença, dos tipos de doença. E agora sobre o setor mesmo, né? O setor de clínica médica, ele, como eu falei no começo, ele é um setor que ele vai se destinar ao alojamento, né, de pacientes, a internação, o setor de internação do hospital. E ele não vai tratar só a doença. A pessoa pode estar internada também para diagnóstico. Às vezes a pessoa chega, a gente não sabe o que ela tem, os exames iniciais não apontam, a gente não consegue fechar um diagnóstico e aí ela vai ser internada também para poder ser diagnosticada, né? As instalações devem possuir material e pessoal suficiente para atendimento e necessidades físicas, psíquicas e sociais. Então, assim, lembrando lá do começo, o paciente, ele é um ser completo. Então, assim, você não tem que só conseguir ele lidar, né, suprir um tipo de necessidade. São várias necessidades que esse paciente internado, ele vai ter. E isso abala também, igual ali, necessidade física, psíquica e social. Por isso que a gente tem também um conjunto, né, de profissionais, a equipe multiprofissional que atua nesse setor também. Além da equipe de técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, psicólogo. Então, tudo isso é acompanhado. E aí, eu tô falando muito rápido, gente? Vocês estão conseguindo entender certinho? Então, vamos lá. Quais são os objetivos da enfermagem clínica, né? O primeiro é proporcionar um ambiente terapêutico adequado aos pacientes com diversas patologias em regime de internação. Então, a gente tem que ter um ambiente tranquilo, a gente tem que fazer de tudo para aquele ambiente ser terapêutico, né? Porque a gente sabe que a cabeça da gente manda muito. Então, assim, se a gente está num ambiente que ele não é adequado, ele não é um ambiente tranquilo, tudo isso também ajuda na piora do paciente. Então, a gente tem que sempre tentar proporcionar o melhor ambiente possível para esse paciente. Manter um padrão de assistência prestado aos pacientes, o que exige a aplicação de um plano de cuidados de enfermagem para a patologia específica do paciente. Então, vamos lá. Manter um padrão de assistência. Por mais que são diversas patologias, a gente tem que ter um padrão. Então, a gente vai aprender sobre os sistemas, sobre as patologias, né? E a gente vai aprender como tratar, quais são os cuidados de enfermagem para cada patologia. É assim que a gente vai ter um padrão de assistência que a gente vai prestar aos pacientes. Então, a gente vai aprender a tratar diversas patologias de uma forma melhor, mais humana, para a gente conseguir, né, gerar também uma assistência, né, um tratamento completo para esse paciente. Tem gente falando que tá travando, não sei se pode ser a minha internet, mas vocês podem ficar tranquilo que também eu tô gravando aqui com o celular, a aula depois vai ficar disponível para vocês no YouTube. E o slide também eu vou mandar, tá? O slide eu ainda consigo mandar hoje ainda. Só a aula gravada que provavelmente eu vou conseguir mandar para vocês só amanhã. E caso eu esqueça, vocês me lembrem também, tá? Vocês costumam ter intervalo nessa aula? Normalmente, que horas? Porque, assim, essa aula de hoje, ela é bem curtinha.
não tem muito o que eu ficar falando, até porque como vocês não estão falando muito, acaba que só eu falando vai um pouco mais rápido. Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa? E, gente, olha, apareceu pra mim aqui um aviso de que a aula vai terminar daqui a 10 minutos. Porque por mais que eu tenha colocado 45 minutos de duração, eu não sei porque não estava aceitando, ficou como meia hora. Então, vamos fazer assim, eu vou continuar a aula. Eu vou continuar essa aula. E porque assim, é uma coisa bem tranquilinha essa aula de hoje. E aí, quando ela acabar, que vai acabar daqui a 10 minutos, eu vou enviar outro link para vocês e aí eu vou pedir para vocês participarem mais um pouquinho, porque eu não conheço vocês, eu não sei o que vocês estão acostumados, o que vocês preferem às vezes de trabalho, o que vocês acham. Então eu vou precisar que vocês me ajudem um pouquinho aí. Então, vamos lá. Porque assim, falta praticamente acho que só mais 2 ou 3 slides para acabar essa matéria. Porque como eu não sabia como que ia ser, eu não fiz uma aula muito longa, até porque essa primeira aula não tem muito o que fazer. E agora eu coloquei uma parte que fala sobre os direitos do paciente. Por que eu coloquei isso? Porque assim, os pacientes, às vezes, não só os pacientes, porque nesse setor acaba que a gente tem contato muito com acompanhantes também. Porque às vezes acaba sendo menor de idade, às vezes é idoso, às vezes tem um cuidador. Então a gente acaba lidando muito também com o acompanhante. E aí sempre tem aquelas perguntas, né? Ah, porque eu quero ver isso, porque o prontuário, porque não sei o quê. E assim, por mais que essa parte assim mais burocrática ela seja do enfermeiro, mas são os técnicos de enfermagem que, como eu falei lá no começo, estão mais tendo mais contato, né, com o paciente. Então, assim, é bom vocês saberem também quais são os direitos, até por conta de vocês, para vocês conseguirem responder, saber como agir diante de algumas situações. Aí eu coloquei, não coloquei todos, coloquei os que eu achei assim que são mais recorrentes, né? E mais importantes. Então vamos lá. O primeiro. O paciente, ele tem direito a ser identificado pelo seu nome e o sobrenome. Ele não deve ser chamado pelo nome da doença ou do agravo à saúde, ou ainda de forma genérica, ou quaisquer outras formas impróprias, desrespeitosas e preconceituosas. Então, o que significa isso? A gente não deve chegar lá e falar, é o fulano lá da pneumonia. É o fulano do câncer. Não, a gente não vai tratar o paciente assim. O paciente, ele é um ser completo, ele tem nome e ele tem sobrenome. E é dessa forma que a gente deve tratar ele. Por mais que às vezes a gente demore para gravar nome, mas a gente tem lá a plaquinha de identificação, a gente tem a pulseirinha. Então, assim, tudo isso é até meio que por educação, né? A gente tratar mesmo o paciente pelo nome dele. Segundo, o paciente tem direito de receber explicações claras sobre o exame a que vai ser submetido
e para qual finalidade irá ser coletado o material para exame de laboratório. Porque assim, vocês imaginam, a pessoa ele chega lá, ele está internado e ele é submetido a vários procedimentos. E às vezes aquilo, a pessoa fica confusa, ele não tem conhecimento, é uma pessoa ignorante nesse sentido. A maioria, né, dos pacientes que são internados, eles não têm conhecimento. E isso vai gerar dúvidas e vai gerar até mesmo medo. Então, a partir do momento que às vezes ele fez uma pergunta ou às vezes ele nem pergunte e você chega e fala: olha, seu João, esse daqui a gente tá coletando esse sangue aqui do senhor para fazer exame tal, pra gente descobrir tal coisa, nananã. Então, a gente tem que agir assim, porque isso vai tranquilizar aquele paciente também. E é um direito dele de ter essas informações, essas explicações. O terceiro, o paciente tem direito a informações claras, simples, compreensivas sobre as ações diagnósticas e terapêuticas, o que pode decorrer delas, a duração do tratamento, a localização da sua patologia, se existe a necessidade de anestesia, qual instrumento a ser utilizado e quais regiões do corpo serão afetadas pelos procedimentos. Então vamos lá, é basicamente a mesma coisa ali do segundo tópico. O paciente ele tem direito de saber tudo. O que ele perguntar, a gente pode muito bem responder. A gente deve, porque é sobre o corpo dele, é sobre ele. A gente tem que falar. Não pode ficar escondendo informações. Ah, mas tadinho, é câncer. Gente, a gente precisa falar, é um direito dele. Se ele vai perguntar qualquer coisa, se ele quer saber se vai, qualquer a anestesia que vai usar, a gente tem que falar. Ah, mas eu vou fazer um procedimento, isso vai acontecer o que comigo? A gente tem que falar, a gente tem que explicar. O quarto tópico. O paciente ele tem direito a consentir ou recusar procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem nele realizados. Deve consentir de forma livre, voluntária, esclarecida, com adequada informação. Quando ocorrerem alterações significantes no estado de saúde inicial ou da causa pelo qual o consentimento foi dado, este deverá ser renovado. Então, vamos lá. Se eu chego lá, tô com um paciente que vai receber uma certa medicação ou vai fazer... eu preciso fazer uma coleta de sangue. Se ele falar pra mim que ele não quer fazer, você vai explicar pra ele que aquilo lá é pro bem dele. A gente precisa fazer aquele exame, a gente precisa administrar aquela medicação. Mas se ele falar pra mim que ele não quer, eu não posso passar por cima da palavra dele. É o que ele falar. Ele tem direito a consentir ou recusar os procedimentos. Por isso que a gente não deve já chegar no paciente fazendo o procedimento. A gente tem que chegar esclarecendo o que é, porque ele tem o direito de saber para ele poder consentir ou recusar. O quinto, o paciente ele tem direito de revogar o consentimento anterior, a qualquer instante, por decisão livre, consentida e esclarecida, sem que lhe sejam imputadas sanções morais ou legais. Então, assim, se ele falou que ele ia fazer tal procedimento e depois ele falar que ele não quer mais, é um direito dele. A gente não tem como passar por cima disso. E isso que eu tô falando, a gente tá falando de pacientes com consciência lá, os pacientes, né, que estão conscientes e que sabem, né, do que estão fazendo, do que a gente tá fazendo. Agora, pacientes confusos, pacientes que estão, às vezes, não sedados, mas às vezes eles estão meio ali dormindo alguma coisa, aí é diferente. A gente tá falando de pacientes conscientes, tá? Gente, a aula vai acabar em 1 minuto. Tá até aparecendo pra mim ali. Então, vamos continuar. Na hora que acabar, eu mando outro link pra vocês. E com as crianças, elas, quem responde por elas, por qualquer menor de idade, são os responsáveis, tá? Os pais.
A mesma coisa quando é um paciente idoso. São os responsáveis quando ele não tem, ele não responde por ele mesmo, tá bom? Eu acho que eu nem vou falar muito, porque acho que a aula bem vai encerrar. Mas vamos lá, se cair. O paciente, esse daqui é um que fica bastante dúvida. Se o paciente, ele pode ver o prontuário dele. Sabia. Como eu tava falando antes da aula acabar, essa questão aqui fica bem assim, porque muita gente, às vezes, muitos pacientes querem, né, ter acesso ao prontuário e o pessoal às vezes não sabe se pode, se não pode, fica meio na dúvida por ser um documento, né? Então, assim, é um direito sim do paciente de ter o prontuário médico elaborado de forma legível e de consultá-lo a qualquer momento. Porque por isso que o prontuário, ele é tão importante, por isso que tudo que a gente anota ali serve de respaldo pra gente. Por isso que é importante colocar horários todos certos de medicação, o que foi administrado, quais foram os procedimentos realizados, porque tudo que a gente escreve, o que vale é o que está escrito. Por mais que a gente tenha a nossa palavra, o que vale é o que está escrito. Então, escrevam tudo que vocês puderem, porque é o que serve de respaldo, porque a qualquer momento que o paciente quiser olhar o prontuário dele, ele tem o direito de olhar. E o prontuário, ele deve ser completo, ele tem que ter, né, o conjunto de documentos padronizados do histórico do paciente, princípio e evolução da doença, o raciocínio clínico, todos os exames, a conduta terapêutica que foi adotada, né, e demais relatórios e anotações clínicas. Então, tudo isso, ele vai formar, né, esse prontuário, e tudo isso a gente tem que colocar. Exames, tudo. A gente coloca, fez balanço hídrico, a gente deixa lá na pranchetinha, mas é por a cada plantão, então depois a gente guarda no prontuário, não pode perder. São documentos e são muito importantes, porque isso não é só para a segurança do paciente que aquilo está anotado, é para a segurança nossa também, serve como respaldo. O paciente tem direito de ter acesso às contas detalhadas referentes às despesas de seu tratamento, exames, medicação, internação e outros procedimentos médicos. Isso vale mais para a rede privada, quando o paciente ele tem, né, um plano de saúde ou então ele está como particular mesmo. Ele tem direito de ter acesso a todas essas contas, né? Porque na rede privada a gente anota. Usou um equipo? Anota, porque tudo tem preço. Usou uma compressa? Anota. Medicação? Tudo anota. Principalmente medicação alto custo, tudo isso material, né, alto custo, tudo isso a gente anota. E o paciente ele tem direito de ter acesso a todas essas contas, tá? Ele tem direito também de conhecer a procedência e verificar antes de receber sangue ou hemoderivados para transfusão, se o mesmo contém carimbo nas bolsas de sangue, atestando as sorologias efetuadas e a sua validade. Então, assim, vai passar um sangue, vai fazer alguma coisa, o paciente quer olhar, ele tem o direito de olhar. Se mesmo que já esteja instalado a bolsa de sangue e hemoderivados, você chegou para fazer uma outra medicação e ele perguntar para você e ele quiser ver, ele questionar, você tem que mostrar porque é um direito dele. Ele quiser saber a validade, ele quiser saber se tem certinho, se ele perguntar de onde vem, é um direito dele. Porque assim, às vezes a gente olha e acha, ai, nossa, paciente xerido, tô querendo ver, tô querendo, tá desconfiando. Mas é uma coisa que tá indo pro organismo dele, é a saúde dele que tá em jogo. Então, é um direito dele de saber tudo isso, tá? O paciente, ele tem direito de ser resguardado de seus segredos através da manutenção do sigilo profissional, desde que isso não acarrete riscos a terceiros ou à saúde pública. Os segredos do paciente correspondem a tudo aquilo que, mesmo desconhecido pelo próprio cliente,
possa o profissional de saúde ter acesso e compreender através das informações obtidas no histórico do paciente, exames laboratoriais e radiológicos. Então, vamos lá. É a famosa fofoca, né? Ele tem, por mais que ele às vezes não saiba o que deu ainda em algum exame, alguma coisa, se você que tem acesso àquela informação, você sabe, você não tem o direito de falar isso, porque é um direito do paciente de que isso seja resguardado, né? É um segredo dele, da saúde dele. Então, assim, por mais que você saiba, por mais que você tenha visto, você que não tem o direito de falar, você tem o direito de guardar esse segredo para você, porque é isso que é um direito dele. Se ele não quer, às vezes ele sabe, ele não quer que você fale, você não tem que falar. Gente, olha, a aula de hoje, ela era bem curtinha mesmo, não tinha muito o que falar. Provavelmente, se fosse na sala de aula presencial, a gente ia acabar tendo uma troca melhor, até pra gente se conhecer, né? Eu garanto que vocês estão com alguma pergunta aí, me achando às vezes com cara de ser muito nova pra estar aqui dando aula. Sim, o slide vai ser enviado no grupo, o slide eu consigo mandar pra vocês hoje ainda. O vídeo, a aula gravada é que provavelmente não, mas amanhã eu mando e se eu não mandar, vocês podem me cobrar também. Então, assim, provavelmente, vocês devem estar pensando, né? Essa pessoa com essa cara de nova, dando aula. Sim, eu ia falar isso. Pra gente poder fazer um grupo. Eu vou disponibilizar, eu falo pra vocês o meu número de telefone, pra vocês fazerem um grupo, por favor, no WhatsApp. Porque, assim, eu tenho que mandar as aulas gravadas e o link lá, até pra controle, né, de que realmente eu tô dando a aula. Porém, algumas dúvidas, algumas coisas, sugestões que vocês tiverem, tudo isso pode ser enviado no grupo só nosso, que não precisa ter coordenação, não precisa ter ninguém. Então, vocês podem fazer isso também. Eu vou colocar o meu número aqui, já vou mandar quem quiser já fazer. Tá aí o meu número aí, quem puder ficar responsável de montar o grupo e colocar todo mundo, eu acho que fica mais fácil, né? Pra gente poder se comunicar. E assim, meio que pra gente finalizar, porque realmente não tem muito o que ficar falando, essa aula, essa matéria, ela é bem tranquilinha. Vocês já tiveram anatomia, vocês já tiveram fisiologia e tudo isso ajuda, porque a gente vai aprender, o que a gente vai aprender nessa matéria é meio que uma junção de todas essas matérias que vocês já tiveram. Então a gente vai aprender, vocês vão acabar vendo tudo de novo. A parte da anatomia que vocês já tiveram, a gente vai ver agora o funcionamento dos sistemas para a gente entender como surgem essas patologias que a gente vê bastante na clínica médica. E sempre lembrar, né, quanto ao paciente, que ele é uma pessoa, que ele é um ser completo, de que vocês estão lidando com vidas. Então, assim, da mesma forma que eu acho que é muita responsabilidade eu estar aqui ensinando tudo isso pra vocês, porque é o que a gente ensina aqui que vocês vão fazer depois, vocês também têm que aproveitar disso, sabe? Porque depois vocês também vão ter essa responsabilidade de estar fazendo lá. E tudo que vocês quiserem perguntar, perguntem, aproveitem bastante. Essa matéria, ela é bem legal para vocês poderem aprender mesmo o que está por trás ali da administração do medicamento, do porquê que você está administrando aquele tratamento, aquele medicamento, do porquê que você está fazendo aquilo. É muito legal a gente saber tudo isso por trás e não ficar ali só como um robozinho, né? Essa medicação, vamos dar essa medicação. Mas por que você tá fazendo isso? O que tá ligado? O que é a sua doença? O paciente, ele tá com um quadro assim, mas ele evoluiu com várias outras coisas que tá afetando vários outros sistemas. Por quê? Por que isso acontece? É muito legal vocês conseguirem ver isso também. Então, é basicamente isso. A gente vai estudar todos os sistemas de novo, dando ênfase nas patologias e principalmente nos cuidados de enfermagem.
porque com o plano de ação, né, com o plano de cuidado, a gente consegue prestar um atendimento muito melhor e fazer com que aquele paciente ele tenha... vocês já criaram um grupo, né? Acabei de ver ali. Fazer com que aquele paciente ele tenha alta, assim, o mais rápido possível, né? Se for isso. E aí, gente, eu quero que vocês me falem, porque assim, eu não tenho noção. Eu nem conheço, não vi o rosto de ninguém. Não tenho noção do que vocês já tiveram, muito do que vocês estão acostumados. Que tipo de trabalho que vocês estão acostumados a fazer na atividade diversificada. Se vocês acham legal a gente fazer alguma coisa às vezes diferente, talvez um seminário, alguma coisa assim. Preciso que vocês me falem. Nada? Então, aceito sugestão. Podia ser algo diferente. Ih. É porque meu computador ele apagou. Eu achei que tinha até saído de tudo. Então, eu aceito propostas. Porque, assim, como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô dando aula, né? Eu gosto de coisas diferentes. Gosto bastante de seminário, porque isso faz vocês se soltarem um pouquinho também para poder falar, para poder conversar, porque a gente tá numa profissão que a gente lida muito com pessoas e quanto mais a gente aprende a falar, melhor pra gente né? Essa comunicação. Gosto disso. O que vocês forem propor, que vocês acharem que é legal, a gente faz. Sim, gente, tem aula mais dinâmica. Eu tô achando muito esquisito dar aula online, porque ainda mais logo a primeira aula com vocês, eu tô achando bem estranho. Eu gosto mais do presencial ali, né? Eu tava achando que a nossa aula teria sido a primeira semana passada, mas aí acabou que não teve como, né? Tô achando estranho, porque eu gosto de falar, eu gosto de mostrar, eu gosto de demonstrar, mas assim, online fica muito difícil, até porque assim, eu não tô nem vendo vocês. Tá todo mundo ali quietinho, com vergonha, câmera fechada. Então fica difícil, assim, online ter uma aula um pouco mais dinâmica. Por isso que nas quintas-feiras que a gente for ter aula, eu aceito até proposta de vocês pra gente fazer uma aula mais legal, uma aula mais dinâmica. Eu gosto bastante de passar, às vezes, alguns vídeos, algumas coisas assim. Com a outra turma que eu dei aula ontem, eu já marquei com eles até pra fazer uma aula prática, porque a deles me permite isso, né? Que eu tô dando pra eles aula de UTI. E aí a gente vai ter até aula prática mesmo no laboratório. Eu gosto bastante, mas online, assim, fica meio difícil. E aí? Quando eu tinha aula... então, no online, assim, não tem muito o que fazer. Aí até ia comentar com vocês, porque durante a pandemia eu tive muita aula online. E aí, o que a gente fazia? O que a professora propunha pra gente? Fazer como se fossem pequenos questionários. Tipo assim, eu passava pra vocês, eu iria compartilhar a tela, aí colocaria as perguntas e daria um tempinho. E aí vocês teriam que me responder isso, tipo, mas aí a câmera tem que estar aberta porque vocês precisam me mostrar essa resposta. A gente fazia uma brincadeira assim. Às vezes no final de cada aula eu monto um questionáriozinho, a gente vai respondendo assim, até para ter uma fixação melhor da matéria. Aí tem que ser com vocês. Se vocês me falarem que aceitam, aí eu trago para vocês, mas aí a câmera tem que estar aberta. Ó, teve uma aqui que falou que achou uma ótima ideia, a outra falou que gosta.
E uma que reclamou da câmera aberta, ó, 2. Ai, gente, eu também tenho vergonha, tô colocando a cara aqui, ó. Ainda falando sozinha porque eu não tô vendo ninguém. É engraçado, gente, vai acabar sendo dinâmico, vai acabar sendo engraçado porque todo mundo vai estar vendo todo mundo. Posso trazer isso pra vocês na próxima terça-feira, que a gente já vai começar a falar sobre as doenças do sistema nervoso. Se vocês falarem pra mim que pode, eu já trago pra vocês. É, realmente, não custa nada, gente. Ah, então vai se arrumar pra aula. Arruma, gente, pode arrumar, finge que vocês estão indo. Eu até passei, ó, tentei passar a maquiagem mais ou menos, porque eu tava com a cara de acabada, porque eu não dormi direito essa noite. E aí a gente fica bonitinho, a gente passa a maquiagem, todo mundo abre a câmera, beleza? Aí a gente depois consegue até tirar uma foto assim, sabe? Pra poder registrar. A outra falando do pijama, gente. Não pode de pijama, tá? E eu tô com a blusa e tô de short por baixo, não tô de pijama, não. Ai, obrigada. Eu não podia ficar de pijama, gente, porque eu tenho que gravar aula, tem que ser aberta, né? Mas a vontade era essa, igual quando eu era aluna. Então, vamos fazer assim. Na terça-feira que vem, a gente... Vocês podem até ficar durante a aula com a câmera fechada. E eu preferiria que não, porque com a câmera aberta acaba que eu vejo vocês, eu vou conhecendo vocês. E aí, para vocês poderem também ir me conhecendo e a gente conseguir ter uma troca melhor. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu acho que assim fica mais legal. Mas aí no final a gente faz essa dinâmicazinha aí. Com tipo um joguinho rápido de perguntas e respostas, vão ser todas alternativas. Só pra vocês colocarem lá, tipo, ou num papelzinho, ou se vocês quiserem só falar a resposta no final, tá? Não vai ser uma coisa que vai estar valendo uma nota agora. Mas pra gente ter essa dinâmica mesmo, brincar, vai ser um pouco diferente da nossa atividade diversificada. Combinado, então? Agora eu gostei, porque todo mundo que tava falando antes que não queria abrir a câmera tá concordando. Agora eu gostei. Aí vocês já avisem aí pros outros amigos de vocês que não apareceram na aula hoje, já pra não aparecer de pijama e nem com a cara amassada, porque todo mundo vai ter que aparecer na aula, tá? Vocês avisem aí por mim. Gente, olha, por hoje... Por hoje é basicamente isso. Tô achando um pouquinho estranho, não vejo a hora de chegar na quinta-feira ou até na terça pra gente poder se ver, a gente se conhecer um pouquinho melhor. Mas a gente vai ter bastante tempo aí. E conforme for indo, vocês vão me falando o que vocês acham, se tiver ideia, se a aula assim não tiver legal, vocês me avisem também, que eu vou tentando melhorar, tá bom? Imagina a cena. Eu tô vendo que vai ser só risada na hora que todo mundo abrir a câmera, né? Vai ser só risada. Mas então é isso. Vou terminar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, alguma coisa com relação até a data das provas e dos trabalhos, vocês podem mandar mensagem lá no nosso grupo que eu mando lá, tá? Boa noite pra vocês. Até terça-feira que vem. Todo mundo bonitinho, tá bom? Tchau, tchau. Vou mandar pra vocês lá a aula. Até terça.